tentar de novo. Bom dia, irmãos. Estava desligado antes o microfone, desculpe. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 15. Mateus 6, de 1 a 15. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que Ele o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Tu nos tens sustentado nesses dias, nos tem alimentado com a tua presença. Em todos os sentidos, Senhor. Nas reuniões, na palavra, na comunhão, no tempo juntos, nas orações. Tu tens sido conosco, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo de mesa no deserto que nos tem dado. E, Senhor, junto com a nossa gratidão, oferecemos o nosso pedido agora, para que tu venhas falar conosco. Para que tu encontres os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Senhor, que ela venha e que ela seja como aquela espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, expondo os pensamentos e propósitos do coração, trazendo a tua luz e nos preparando para a tua vinda e para a vinda do teu reino, Senhor. Encomendamos esses momentos nas tuas mãos, agradecidos, Pai querido, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos entrando nesse segundo capítulo, dos 3 capítulos que compõem o Sermão do Monte, no qual nós temos examinado o primeiro aspecto desses 3 que nós temos estudado a respeito da vinda do reino e do rei a este mundo.
Então, o primeiro aspecto é a vida do reino. Que tipo de vida se vive no reino dos céus, né? Essa vida nós já vimos que é uma vida extraordinária. É uma vida muito diferente da vida que se vive normalmente aqui nessa terra. Nós vimos isso, primeiramente, olhando as bem-aventuranças. E através de cada uma daquelas 7 marcas de caráter, nós vemos uma vida por demais elevada. Uma vida de pobreza no espírito. Uma vida dependente, inteiramente dependente do Senhor. Nós vemos que essa é uma vida de esvaziamento. Tal como o esvaziamento que o nosso Senhor se sujeitou ao vir se fazer homem. Um esvaziamento seguido de uma vida de serviço, como servo. Uma vida de humilhar-se, ao ponto de entregar a sua vida naquela cruz. Essa é a vida da pobreza no espírito. É um esvaziar-se para ser enchido só com o Senhor. Começa assim as bem-aventuranças, e aí nós vamos indo por todas elas. Nós vemos os que choram, que não é o choro por nós mesmos, mas é o choro da compaixão, o choro da identificação. Nós descobrimos como nós fomos amados e resgatados, como nós temos sido supridos. E quando nós vemos, tanto no meio dos irmãos como fora da igreja, a desesperadora condição da humanidade e dos homens, nós nos enchemos de compaixão e nós choramos. A nossa inteira dependência do Senhor, ela nos leva a ser mansos, porque nós passamos a confiar nele, a esperar nele. Isso nos torna mansos. Não é uma mansidão passiva, mas é uma mansidão de confiança no poder dele. Nós vamos vendo todas as bem-aventuranças, os limpos de coração, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Meus irmãos, essas são características de vida muito elevadas. A vida do reino dos céus é assim. E o Senhor nos fala para vivermos essa vida. Essa vida vai trazer perseguição, sem dúvida, porque ela é muito diferente. Ela é muito contrastante, ela expõe a verdadeira natureza da vida sem a presença do Senhor. Essa é uma vida crescente. Nós não vamos viver essa vida logo no momento em que nós recebemos essa vida. Ela precisa crescer em nós. O Senhor sabe disso. Ele não nos deixou para vivermos essa vida pela nossa própria força. Mas nós precisamos começar a caminhar o caminho da vida do reino dos céus. É um caminho progressivo. Nós já vimos que esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho do negar a si mesmo e seguir o Senhor. É um caminho que vai nos confrontar, irmãos, dia a dia. Porque o Senhor vai falar conosco. E o Senhor vai mostrar aonde Ele ainda não reina nas nossas vidas, para que Ele se torne, de fato, o nosso Rei. Assim, quando Ele vai ganhando espaço, quando Ele vai reinando nas diversas partes, nos diversos setores da nossa vida, então o testemunho do reino dos céus começa a se manifestar em nós. A expressão desse reino, ela começa a se manifestar. E aí nós nos tornamos sal e luz. Nós abençoamos esse mundo porque a nossa vida, as nossas orações, o nosso testemunho, ele ajuda a retardar a corrupção desse mundo. E porque a nossa vida é de luz, ela mostra o caminho. Ela mostra onde devemos ir, segundo o chamamento
de Deus. Essa luz é individual, porque nós somos como aquela lâmpada colocada no velador, mas também é corporativo, porque nós somos como a cidade edificada sobre o monte. E esse testemunho é dado pela coletividade. Por isso que nós precisamos estar juntos com nossos irmãos e irmãs. Isso é muito importante, irmãos. Então, essa vida, meus irmãos, é uma vida maravilhosa. Ela cumpre toda a lei. E nós vimos que a nossa justiça precisa ser muito superior à dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, eles observavam a letra, o exterior. Mas o Senhor quer nos chamar a atenção para o espírito da lei. Aquilo que toca o nosso interior. E aí o Senhor dá alguns exemplos, né, que nós falamos sobre o homicídio, não matarás. E ali nós aprendemos que matar começa com a ira no nosso coração. E se desenvolve com as palavras de ira. E, portanto, não matar significa discernir a ira logo no seu princípio. Se por acaso já saiu ira dos nossos lábios, então devemos nos reconciliar com aqueles a quem ferimos. Vamos precisar fazer isso, porque somos falhos. Precisamos dessa disposição. Essa é a vida do reino. O adultério, a mesma coisa. Ele não ocorre só com o ato do adultério, mas ele ocorre no coração, com os olhos. E nós falamos de como precisamos, no mundo que nós vivemos, neste mundo tão imundo dos nossos dias, guardar os nossos olhos, para que eles estejam olhando só para o Senhor. E sejam desviados de tudo aquilo que nos afasta do chamamento do reino dos céus. Falamos também das outras coisas, os juramentos, né? Não jurar. Sim, sim, não, não. Essa é a nossa palavra. Nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos a sua vontade. E ao sabermos a sua vontade, nós sabemos dizer sim para o que é sim e não para o que é não. Se porventura não soubermos, irmãos, não digamos nenhuma coisa nem outra e perguntemos ao Senhor para recebermos dele o sim ou o não. Essa é a nossa palavra, né? E por fim a vingança e o amor ao próximo. Passamos por isso também e vimos que talvez nesse ponto chegamos ao máximo. Uma exigência que realmente é muito grande. A vingança. Não resistir ao perverso. Ao invés de responder olho por olho, dente por dente. Ao invés de retribuir na medida que nós fomos agredidos, nós damos em dobro. Aquilo que nos foi demandado, nós duplicamos. E por fim, o amor ao próximo. Amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Não, o Senhor diz que esse odiarás teu inimigo, ele não tem nada a ver com as Escrituras, ele nem está nas Escrituras. Isso é uma criação dos escribas e fariseus. Assim é a religião desse mundo, inclusive a religião cristã. Ela coloca muitas coisas de si própria, do homem, em cima da palavra de Deus. E muitas vezes essas coisas anulam a palavra de Deus. O Senhor diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Esse tipo de vida é uma vida muito acima do que nós podemos viver. A reação correta, se nós pensarmos em nós vivemos essa vida, a reação correta da nossa parte, irmãos, seria o desespero total. Quando nós lemos o Sermão do Monte, se nós somos sérios, nós deveríamos ficar desesperados. Porque nós deveríamos reconhecer que nós não podemos, nem queremos viver esse tipo de vida. Só Ele pode viver essa vida em nós. E graças a Deus, porque Ele pode, Ele vive essa vida em nós. Se nós nos dispormos, se nós desejarmos, se nós cooperarmos com Ele e permitirmos que essa vida se manifeste,
nós viveremos o sermão do monte, porque ele viveu como homem, o sermão do monte. Todo esse sermão é uma descrição do seu caráter, do caráter do nosso Senhor. Às vezes nós lendo os evangelhos, irmãos, nós podemos ter algumas dificuldades assim. Eu quero entender como é que era o Senhor, como é que era a pessoa dele, a personalidade. Nós podemos retirar muita coisa dos evangelhos, sim. Mas aqui nós temos o Senhor se apresentando no seu caráter para nós. Essa é a vida dele. E essa é a vida que devemos viver e que ele deve viver em nós. O Senhor apresentou a vida do reino dos céus. No capítulo 6, vai entrar um outro aspecto. Nós vamos descobrir no capítulo 6 as fontes secretas dessa vida. Nós vamos descobrir no capítulo 6 que para viver a vida do reino é preciso haver algo mais profundo, uma fonte da qual nós extraímos essa vida. Como já dissemos, essa vida não é algo da nossa natureza própria. É algo que está mais lá dentro. Pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito, o Senhor Jesus, a vida dele está lá. Isso é uma fonte secreta. Por isso nós vamos ler aqui no capítulo 6, que o Senhor dá 3 exemplos do exercício da justiça. Né? Ele diz aqui, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O que é isso? Exercer a vossa justiça. Isso quer dizer, pôr em prática a vida que foi descrita no capítulo 5. Nós recebemos uma vida, como é que essa vida vai sair? Como é que essa vida vai se manifestar? A palavra em secreto acontece nas 3 práticas que o Senhor nos mostra. Versículo 4. Tua esmola fique em secreto. Versículo 6. Orarás a teu pai que está em secreto. O jejum. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse termo em secreto é um termo muito importante. Queridos irmãos, nós temos uma vida muito pública. Esse mundo nos induz a viver uma vida pública, uma vida de manifestar o que nós somos, o que nós temos, o que nós alcançamos. Numa conversação simples com qualquer pessoa, existe um impulso nosso de contar as nossas realizações, contar as nossas conquistas. E a nossa natureza, ela sempre procura trazer isso de uma forma que as nossas palavras expressem vantagem para nós. A nossa natureza, ela gosta que nós contemos histórias nos apresentando como vencedores, como triunfantes nas situações. Meus irmãos, nós podemos contar as nossas histórias, mas o Senhor deve ser aquele que triunfou no nosso falar. Em secreto. Isso aqui se refere ao fato de que dentro de nós existe algo que é real, com o qual nós estamos em comunhão. E, portanto, o desdobramento da nossa vida é fruto dessa comunhão com o que está escondido. Os nossos atos de justiça não devem ser feitos diante dos homens, para ser vistos pelos homens. Se isso acontecer, nós não teremos galardão. Aqui o Senhor enfatiza muito a questão do galardão. Todos esses 3 aspectos, eles têm recompensa. E muitas outras coisas têm recompensa.
Isso é um fato muito concreto quando nós tratamos do reino, meus irmãos. Porque quando se trata de receber a vida eterna, temos enfatizado isso. Isso é por graça exclusiva. Não há mérito algum, nem obra alguma que nós tenhamos feito para receber o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, a reconciliação para a comunhão com o nosso Pai. Isso nos foi dado pela graça. Mas o Senhor fala de uma recompensa. Recompensa significa algo que foi recebido por mérito. Quando o atleta vence a competição, ele é coroado por sua vitória. Então, o Senhor enfatiza muito esse aspecto. Há uma recompensa. Há uma recompensa. E irmãos, nós temos que entender que muitas vezes, né, existem ênfases até na história da igreja, né, que eles dificultam a percepção de certas coisas. Né. Nós sabemos que quando houve a reforma no século XVI, uma das grandes conquistas da reforma foi a justificação pela fé. Porque a igreja estava no cativeiro babilônico, a igreja estava acorrentada a uma visão de que para sermos salvos, precisamos ganhar essa salvação. E até mesmo pessoas que nem tinham morrido salvas, elas podiam ser salvas pelas ofertas, pelos sacrifícios de outros. Terrível. Mas, em 1517, quando Lutero pregou as suas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, começou uma revolução. E ali, uma das grandes verdades restauradas foi a justificação pela fé, exclusiva, devido aos méritos do nosso Cordeiro. Isso foi conquistado. Muitas outras coisas foram conquistadas. A palavra de Deus foi trazida de volta, né? O sacerdócio dos crentes universal foi trazido de volta. Muitas coisas. Mas, ao longo do tempo, aquelas conquistas foram levando a um outro extremo. A ideia da recompensa, ela passou a ser considerada como algo estranho. Porque afinal nós somos salvos pela graça. Mas aí, irmãos, é que entra a questão do reino. Existe uma entrada na vida eterna, mas existe uma entrada no reino dos céus. Essa participação no reino dos céus envolve a recompensa. E é por isso que o Senhor enfatiza tanto aqui esse aspecto. E nesse aspecto nós devemos nos tornar ambiciosos. A recompensa não deve ser algo que nós ficamos assim, envergonhados de falar como se fosse mérito nosso. Não, irmãos, o Senhor nos deu um caminho de boas obras, Efésios 2, para que nós andássemos nelas. Até as obras que nós fazemos são providência dele. Mas nós temos que buscar essas obras, identificar as obras que o Senhor nos dá, para em cooperação com ele fazermos essas obras. Essas obras serão recompensadas no dia do tribunal de Cristo. Então, a esmola. Existem 3 coisas aqui. Exercer a nossa justiça, viver a vida do reino. A esmola. A esmola, ela diz respeito a atos de compaixão. O termo original aqui pode ser atos de compaixão. Então, pode ser esmola e podem ser outros atos de compaixão também com as pessoas. Essa parte das esmolas se refere a nós e o nosso próximo, nós e os outros. A parte da oração se refere a nós e o nosso Senhor.
E a parte do jejum se refere a nós mesmos. Vocês percebem aqui tem 3 níveis. O Senhor parte do exterior para o interior. Primeiro a nossa atitude para com os de fora de nós, os que estão ao nosso redor. Depois a nossa atitude para com Ele mesmo, na oração. E por fim, a nossa atitude conosco mesmo. Por isso que o jejum é algo que tem a ver, com a minha pessoa, com a minha disposição diante de Deus. A oração tem a ver com a minha atitude diante dEle. E por fim, as esmolas ou atos de compaixão têm a ver com os outros. Essas 3 coisas devem ser feitas em secreto. Quando nós damos esmola, quando nós servimos, quando nós damos a nós mesmos, nós estamos dando em obediência ao nosso Senhor. Por isso, toda vez que nós fazemos isso, de modo que os outros vejam, quando existe alguma motivação em nós, desejosa de que isso seja reconhecido, nós estamos usurpando a nossa relação com o nosso Senhor. Nós estamos tornando algo que Ele nos mandou fazer, que Ele nos ordenou, como se fosse nosso. Nós estamos fazendo propaganda daquilo que deveria ser só para o Senhor. Por isso, todos os nossos atos de bondade, de compaixão, eles devem ser feitos em secreto. Muitas vezes nós não só expomos, mas depois contamos abertamente, Tem maneiras da gente contar em que a glória fica com o Senhor e tem outras que a glória fica conosco. Se nós recebemos o reconhecimento dos demais, algo acontece no céu. Se tinha recompensa, se foi. Porque nós recebemos a recompensa aqui mesmo. Não tem mais recompensa. Mas se fica escondido, fica com o Senhor e Ele que vem em secreto nos recompensará. A oração. É muito bom que nós oremos em público, irmãos. É muito bom que oremos com os irmãos da igreja, é muito bom que oremos com a família, sem dúvida. Mas a coisa mais importante na oração é a nossa devoção com o nosso Senhor. Para isso, é preciso entrar no quarto. É preciso fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Isso parece algo tão fundamental, mas a realidade é que não são poucos os cristãos que não têm hábito de entrar no seu quarto e fechar a sua porta e ter momentos a sós com o Senhor. Isso é muito real, irmãos. Isso é muito real. E isso é necessário. Entrar no quarto e fechar a porta. E ter tempo com Ele, com o nosso Senhor. Como as pressões da vida, como as muitas atividades, as pressões às vezes do nosso próprio coração, nos roubam esse momento tão importante de nós nos achegarmos ao Senhor e conversarmos com Ele, falarmos com Ele. Só nós, no nosso privado, no secreto, e Ele. E levarmos a Ele o nosso coração. E darmos lugar para Ele nas nossas vidas.
O Senhor acha isso tão importante que aqui ele faz uma interrupção. Ele vai falar ainda do jejum, né? O jejum ele tem a mesma característica dessas outras atividades. E o jejum, como nós já falamos, ele tem relação conosco mesmo, né? Como é que nós vivemos a vida do reino em relação a nós mesmos? É uma vida de jejum. E aqui, meus irmãos, antes de falar em não comer, o jejum, como o Antigo Testamento costuma descrever, é afligir a alma. Por que afligir a alma? Será algum tipo de penitência? Não. Nós afligimos a alma para que o espírito tenha a primazia. O jejum não é um sacrifício para convencer a Deus a fazer alguma coisa que nós queremos. Muitas pessoas têm uma visão, muitos cristãos, né? Têm uma visão de que Deus é um Deus severo e Ele espera que, se nós queremos mesmo que alguma coisa seja realizada, que nós mostremos assim, que nós façamos algum tipo de sacrifício, que nós soframos alguma coisa. Meus irmãos, o jejum não tem nada a ver com isso. O jejum é uma expressão do predomínio dos encargos espirituais sobre as nossas necessidades físicas. O jejum expressa um predomínio de encargos espirituais sobre as nossas necessidades físicas. O que isso quer dizer? Encargo. Encargo é receber do Senhor alguma coisa. Receber dele algum tipo de expectativa dele mesmo. Quando nós recebemos encargos, isso significa, irmãos, que o nosso coração está aberto aos desejos do Senhor. O problema é que muitas vezes nós estamos tão carregados com os nossos próprios desejos, com as nossas expectativas, com as nossas situações e necessidades, até mesmo lícitas, que o nosso coração fica tão cheio que nós não conseguimos perceber a necessidade do Senhor. Ele deseja compartilhar conosco as suas necessidades. Meus irmãos, Deus não tem necessidades assim que Ele precise que sejam atendidas por outros. Ele é todo poderoso. Mas no mistério da sua vontade e do seu grande amor por nós, Ele decidiu realizar todo o seu plano eterno com a nossa cooperação. Isso é algo maravilhoso. Ele chamou as suas criaturas, limitadas, pequenas, falhas, Ele chamou as suas criaturas para participar do seu plano eterno. E Ele nos diz assim: eu não vou fazer sem que tu participes. Eu quero que tu estejas comigo. E Ele nos chama para orar, Ele nos chama para agir, para contribuir. O jejum é quando algo específico vem ao nosso coração e nós sentimos: esse é o desejo do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor, por isso eu preciso orar. E aí não tem vontade de comer. É preciso descarregar aquilo primeiro diante do Senhor, só depois a gente consegue comer. Vocês entendem a ordem, irmãos? Jejum não é fazer sacrifício, ficar com fome. Se você está com fome durante o jejum, é melhor ir comer e vir orar. Esse não é o verdadeiro jejum. Mas o Senhor quer nos dar os seus encargos. E por isso nós afligimos a nossa alma. Separamos um tempo só para Ele. Esse é o jejum. Ninguém precisa saber. Entre eu e o Senhor. É secreto. E o Senhor que vem em secreto vai recompensar. Então essas são as 3 disciplinas, né? Os nossos atos externos de compaixão, nossa vida de oração e a nossa vida de jejum. Mas o Senhor especifica um pouco a respeito de oração. O assunto da oração é muito importante para Ele. E Ele nos diz como orar.
E aqui estão instruções. Nós costumamos chamar essa oração de a oração, alguns dizem a oração do Pai Nosso, né? A tradição já deu esse nome, né? Então tudo bem, não é problema usar esse nome, né? Na minha tradução aqui na revista atualizada está escrito oração dominical, né? Como se fosse a oração do domingo. Mas na verdade essa aqui é a oração do reino dos céus. É o tipo de oração que os filhos do reino do céu devem orar. Antes de entrar na oração, o Senhor diz para não usar de vãs repetições. Não é o muito falar que vai fazer o Senhor nos ouvir. Também, quanto às nossas necessidades, elas não devem ser a prioridade da nossa oração nunca. O Senhor diz aqui no versículo 8 que o Pai sabe das nossas necessidades antes que peçamos. Nós devemos pedir, sim. Devemos fazer conhecido a Deus todas as nossas necessidades. Mas o Pai já sabe. Ele quer que a gente ore, que peça. Mas Ele já sabe. Então nós não precisamos nos preocupar muito com isso. Porque nós sabemos que Ele nos ama. E Ele quer suprir as nossas necessidades. Mas essa oração não começa pelas nossas necessidades. Portanto, vós orareis assim, versículo 9. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do reino começa com adoração. Obrigado, Judá. A oração do reino, ela começa com adoração. Quando nós entramos na presença do Senhor, as nossas palavras, por maiores que sejam as nossas necessidades e aflições, devem ser palavras de adoração. Senhor, santificado seja o teu nome. Nós devemos nos desdobrar em palavras de adoração. Meus irmãos, lá em Apocalipse 5, quando nosso Senhor comparece, ressurreto, em ascensão diante do trono, nós vemos a adoração. Aquele capítulo é um capítulo maravilhoso. Nós vemos primeiro os 4 seres viventes e os 24 anciãos adorando. Em seguida nós vemos milhões e milhões de anjos adorando. E em seguida nós vemos toda a criação adorando. A nossa oração começa com a adoração. A adoração é um reconhecimento da grandeza do nosso Senhor. É um reconhecimento da sua posição exaltada no trono de Deus. Meus irmãos, quando nós preparamos o coração assim, nós podemos entrar no resto da nossa oração em outro espírito. Porque nós adoramos aquele que reina, aquele que governa, aquele que nos ama. Nós adoramos aquele que é o homem na glória. Ele que veio como homem e que ascendeu aos céus como homem. E como Deus e homem, Ele está no trono. Por causa disso nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Meus irmãos, a oração começa com adoração, com o reconhecimento de quem Ele é. E essa é a preparação do coração para a oração. Adorá-lo. Precisamos aprender isso, irmãos. A adoração não pode depender de muitos irmãos junto conosco cantando, de instrumentos maravilhosos tocando. Nós somos levados àquela atmosfera celestial. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos com os irmãos na igreja adorando e louvando. Mas nós precisamos aprender a adorar em secreto, diante do nosso Senhor. Em seguida, venha o teu reino. O primeiro pedido é que venha o teu reino. Os filhos do reino dos céus têm como pedido prioritário das suas orações a vinda do reino. Venha o teu reino. O que é vir o reino? Claro, irmãos, nós queremos que venha o seu reino.
que o Senhor Jesus retorne a essa terra, estabelecendo o seu reino. Mas junto com esse pedido, nós também pedimos que o seu reino venha às nossas vidas. Que ele seja de verdade o nosso rei. Que ele reine nos nossos corações. Que ele reine no meio da sua igreja que ainda está aqui dando testemunho do reino. Então nós pedimos pelo reino em 2 aspectos. Senhor, que venha o teu reino hoje, agora, na minha vida, na tua igreja, com os meus irmãos onde eu reúno, que venha o teu reino e que esse reino seja tão real. Cresça, amadureça nas nossas vidas, que aí então o teu reino possa vir. Nós queremos que ele venha. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Aqui nós temos, essa oração tem um primeiro pedido que é a nossa adoração, a santificação do nome do Senhor. Um segundo pedido que é a vinda do reino. E o terceiro, faça-se a tua vontade. Então, irmãos, essa oração começa com 3 pedidos, que são todos centrados na vontade do nosso Pai. Eles não são pedidos nossos, necessidades nossas. Faça-se a tua vontade. Aqui para nós orarmos essa oração. Porque essa oração não pode ser uma oração, uma espécie de mantra, né? É o que se faz, né? A gente vê até jogo de futebol, os jogadores, né? Se reúnem dizendo, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, essa oração é um modelo para nós orarmos ela com as nossas palavras, desdobrando os seus termos com as nossas palavras. Então, faça-se a tua vontade envolve conhecer a vontade do Senhor. Precisamos conhecer o seu coração, a sua palavra, entender os seus tempos e orar pela sua vontade. Tudo bem, quando nós estamos começando a carreira, nós podemos orar em geral, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua vontade na minha vida, né? Mas aos poucos nós vamos conhecendo as coisas específicas da vontade do Senhor. Coisas pequenas na nossa casa, nosso relacionamento de casal, nossos filhos, com nossos pais, na igreja, com aqueles que nós estamos evangelizando, com as diversas situações, nós vamos percebendo a vontade do Senhor e nós oramos. Senhor, faça-se a tua vontade. E o escopo dessa vontade, a extensão dessa vontade, assim na terra como nos céus. A vida do reino dos céus é uma vida de céu na terra. Por isso que é uma vida invertida. Nosso irmão falou, né? Nosso irmão Mário falou, é uma vida invertida, é uma vida completamente de cabeça para baixo, né? Porque é uma vida completamente oposta ao que se vive aqui na terra. Porque é céu na terra. Quando o céu vem à terra, até mesmo nós ficamos escandalizados. Os discípulos muitas vezes ficavam escandalizados com a maneira que o Senhor andava, com as coisas que ele dizia, com os lugares por onde ele andava. O apóstolo Paulo escandalizou muita gente com as coisas que ele fazia, com as decisões que ele tomava. Por quê? Porque essa vida do reino dos céus é uma vida de céu na terra. Muitas vezes é difícil entender os caminhos dessa vida. Então, assim na terra como no céu. Queridos irmãos, a nossa oração é um ligar na terra da vontade de Deus nos céus. Mais adiante, lá no capítulo 18 de Mateus, quando o Senhor vai fazer um outro discurso sobre a igreja, o Senhor diz aos discípulos: tudo que tiverdes ligado, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E a diferença verbal é importante. Vamos abrir ali em Mateus 18, só para... É 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra
terá sido desligado nos céus. O tempo verbal aqui na nossa tradução, nessa tradução aqui, a Revista Atualizada, está correto. Aquilo que nós ligamos na terra tem que ser aquilo que já foi ligado no céu. E aquilo que nós desligamos na terra tem que ser aquilo que foi desligado no céu. Então, irmãos, não é assim, eu ligo alguma coisa aqui na terra e aí o Senhor liga no céu. Não. Por isso que a oração do Senhor lá no capítulo 6 de Mateus é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade do Senhor. E aí, quando nós conhecemos a vontade do Senhor, nós vamos ligar. Ou nós vamos desligar. Se algo tem ligação com a vontade no céu, nós queremos ligar isso aqui na terra. Queremos que isso seja estabelecido aqui na terra. Mas se não tem, nós desligamos. Então nós ordenamos com base na vontade dos céus. E essa é a oração do reino, é a oração que traz o reino para a terra. Mas é uma oração que precisa conhecer o rei, o seu coração e o reino. Paulo diz lá em Efésios que o Senhor, na nossa salvação, Ele nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. O que é isso? É o céu. Quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta, nós temos a oportunidade de conhecer o céu. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nos aquietamos para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nós temos oportunidade de conhecer o céu. Nós já fomos colocados lá, mas nós não conhecemos o céu porque nós visitamos tão esporadicamente as regiões celestiais. Nós, de vez em quando, abrimos a portinha daquele lugar, ficamos ali 10, 15 minutos, aí toca o celular, aí acontece alguma coisa, aí vemos o relógio, já é hora, cheguei tarde aqui. Nós não conseguimos conhecer o céu. Por causa disso, é difícil ligar e desligar. Mas a vida do reino é uma vida de orar dessa forma. Conhecemos a vontade do céu e ligamos a vontade do céu aqui na terra. Intercedemos, nos tornamos cooperadores com Deus para que a sua vontade seja estabelecida na nossa vida, nossa família, onde nós congregamos, no nosso país, no mundo. Essa oração não tem limites. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte da oração. Aí, a segunda parte contempla as nossas necessidades. Mas, irmãos, quando nós já passamos por essa parte na oração, nós nos damos conta como a nossa necessidade é pequena e como Deus vai supri-la abundantemente. Então aí sim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O Senhor é muito cuidadoso, é o pão do dia. É que nem o maná. Não vai vir para amanhã. Não vai vir para colocar no depósito. Mas nós podemos ter confiança que, neste dia, podemos depender dele. Amanhã vai ser outro dia que nós faremos novamente essa oração e poderemos depender dele de novo. Mas ele vai nos dar o pão, o sustento de cada dia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é outra oração diária. Que o Senhor nos perdoe as nossas dívidas. Mas há uma condição colocada aqui. Precisamos perdoar os nossos devedores. Amados irmãos, o perdão é talvez uma das coisas mais difíceis nas nossas vidas. Nós podemos até dizer que perdoamos,
mas nós guardamos tanta coisa no nosso coração. Mas o Senhor diz aqui que nós precisamos de perdão. Nós já recebemos o perdão dos pecados na nossa conversão. Graças a Deus. E recebemos a salvação eterna. Mas aqui o Senhor fala que nós precisamos ser purificados. Por isso precisamos pedir perdão. Porque falhamos muitas vezes. E devemos recorrer ao precioso sangue do nosso Senhor, que nos limpa de todo pecado. Isso é um recurso constante. Mas para usufruirmos desse perdão, precisamos perdoar. O Senhor é tão enfático nisso que ao final da oração, ele, após terminar a oração modelo que ele nos ensina, ele vai dizer no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Parece que o Senhor insiste. Todos os outros termos da oração não são condicionais, mas esse aqui é condicional. E o Senhor repete no final. Então isso é algo que temos que considerar muito atentamente. Nós precisamos perdoar assim como nós fomos perdoados. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Meus irmãos, isso aqui não se refere ao perdão eterno em relação à salvação. Esse já nos foi dado. Mas isso se refere a depois que nós nascemos de novo e ao tribunal de Cristo. Se nós não perdoarmos no tribunal de Cristo, isso vai aparecer. Por isso que o Senhor falou lá, quando se fala no não matarás, quando ele comenta, ele diz, entra em acordo com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao tribunal. Então, nós devemos perdoar. E aí, quando nós perdoamos, somos perdoados. Sempre lembre, perdão é algo divino. É a vida do Senhor que nos capacita a perdoar. Nós não podemos. A velha natureza, a nossa natureza, não consegue perdoar. Mas a vida dele em nós é uma vida de perdão. Porque ele já perdoou todos os nossos pecados. Não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. E por causa disso nós podemos perdoar. E por fim, não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do maligno. Aqui diz do mal, mas aqui no original é o maligno personificado. Temos um adversário ao nosso derredor. E devemos orar diariamente para que não sejamos tentados por ele. E para que sejamos livrados dos seus estratagemas. Então a oração, ela também é para Deus em primeiro lugar, para nós em segundo lugar, e com relação ao adversário, Satanás, em terceiro lugar. Essa é a nossa oração diária que o Senhor nos ensina. Então, com esses três aspectos, né, a esmola, a oração e o jejum, nós vemos essas três manifestações da nossa justiça, práticas da vida do reino e como elas devem ser feitas, sempre em secreto, e dessa forma que o Senhor nos ensinou aqui. Mas existem outros 4 aspectos que também vão testar aonde estão as nossas fontes de vida. Esse capítulo está tratando dessas fontes, que nós devemos ter uma fonte secreta. Dentro de nós tem que ter uma fonte que move as nossas vidas e que permite que nós vivamos a vida do reino. E aqui tem 4 aspectos da nossa vida comum, que também devem estar ligados à nossa dependência ao Senhor.
Primeiro, acumular tesouros no céu. O Senhor diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Na época em que o Senhor falou, a riqueza acumulada era principalmente composta de tecidos, né? As pessoas tinham roupas, tapeçarias, cortinas, feitas com sedas, entretecidas com ouro, com muitas coisas preciosas, cravejadas de pedras, roupas muito custosas que só eram usadas em ocasiões muito especiais, e isso era riqueza. A traça come isso. Também, outra forma que eles acumulavam eram os metais. A ferrugem ataca. Mesmo que fosse dinheiro, o ladrão rouba. E aqui, meus irmãos, nós vemos que essas coisas todas, elas são coisas que somente nos amarram. Elas roubam o nosso coração, porque onde está o nosso tesouro, aí está o coração. Quanto mais nós temos, mais energia é necessário para cuidar do que nós temos. Mais pessoas nós temos que ter ao nosso redor, empregados, para cuidar de tudo que nós temos. Mais preocupação nós temos em relação ao amanhã, se teremos o suficiente, se os negócios vão dar conta. O Senhor quer nos livrar disso. Ele quer nos liberar dessas preocupações. Outra coisa, tudo isso nós não levaremos daqui. Esse aspecto, não acumular tesouros, está ligado aos dois senhores que vêm depois. Nós podemos até ver juntos, né? Os dois senhores é o terceiro aspecto, né? Mas eles estão juntos porque nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós vamos servir um ao outro. E é muito interessante, irmãos, porque servir, aqui quando a gente fala em riqueza, a gente não está falando só de quem é rico. Mas muitas pessoas, inclusive cristãos, eles vivem para se tornar ricos. Nós sabemos que se desenvolveu por aí uma teologia, chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia de que Deus deseja nos enriquecer, prosperar materialmente. Que contraste com as palavras do apóstolo Paulo: tendo com que comer e nos vestir, estamos satisfeitos. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer voto de pobreza, andar em roupas, né? Não é isso. Nós devemos andar em dignidade. É justo que trabalhemos, é justo que tenhamos a nossa moradia, que tenhamos o que é necessário para a nossa vida, né? Mas quando nós começamos a acumular coisas, nós começamos a servir as coisas que nós acumulamos. Essas coisas começam a demandar, e a nossa energia é roubada. E o Senhor não deseja que o nosso coração esteja nisso. O Senhor quer nos liberar. É por isso que Ele recomenda que Ele nos ordena que não acumulemos tesouros sobre essa terra. Nós vamos acabar servindo a nossa riqueza. Mas isso não é só negativo. Existe o tesouro no céu. O que é o tesouro no céu? Bom, certamente alguma coisa que está acumulada lá em cima. Um dia, quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós vamos perceber o que é isso. Existe uma parábola
que não vou entrar no assunto nem do nosso irmão Mário, nem Lawrence, porque essa parábola é outra coisa. É Lucas 16, de 1 a 13, que é a chamada parábola do administrador infiel. Os irmãos lembram dessa parábola, né? Nem precisamos ler, né? Era um administrador que foi achado em falta com o seu senhor e foi avisado que perderia seu emprego, né? Porque tinha sido achado alguma coisa errada ali no trabalho dele, perdeu a confiança do seu chefe. E ele fez aquilo que ele fez, né? Sabendo que ele ia perder o emprego, ele fez acertos com os devedores do seu chefe para depois ser beneficiado por eles quando estivesse sem emprego, né? E o Senhor elogia a sagacidade desse administrador. Porque, segundo o mundo, ele fez algo sábio. E aí o Senhor diz o seguinte, no versículo... eu não estou aberto lá, mas os irmãos vão localizar aí de 1 a 13. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando essa vida passar e nós chegarmos à presença do Senhor, nós vamos descobrir que se nós investimos em vidas, se as nossas riquezas foram investidas em vida, em ganhar vida, em expressar vida, em transmitir vida para os outros, estas vidas nos receberão nos tabernáculos eternos. Nós estamos falando de reino, estamos falando de tribunal. Esse tribunal não vai ser um tribunal judicial, irmãos. Ele vai ser uma reunião de família. A família de Deus vai estar junta, para que nós recebamos a recompensa. Essa é a nossa expectativa, né? E aí, aqueles amigos vão estar lá, testificando a nosso respeito. Fazer amigos. Riquezas no céu. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Hoje nós estamos ajuntando tesouro. Graças ao Senhor que nós não vemos esse tesouro. Não tem como tirar um extrato. Não tem como saber. Mas, irmãos, nós vivendo a vida do reino, vivendo a vida do rei, a vida do Senhor, nós estamos acumulando um tesouro. Que o Senhor nos encoraje a ir adiante, porque esse tesouro, um dia nós o veremos. Será fruto da obra do Senhor em nós, no céu. Mas para acumularmos esse tesouro, nós não podemos estar acumulando aqui também. Nós não vamos conseguir. Os olhos bons. O que são os olhos bons? Os olhos bons são olhos simples. Eu estou estendendo um pouquinho, irmãos, porque eu recebi um aviso aqui que o almoço vai atrasar. Então, nós vamos um pouquinho mais. Aí eu estou um pouco mais tranquilo aqui para nós terminarmos. Estamos perto do fim, mas vamos mais um pouquinho. O que são os olhos bons? É um olho simples, singelo, é um olho não dividido. O que é um olho dividido? Os que são da área médica sabem bem, né? É um olho com astigmatismo, com alguma coisa que ele percebe as coisas meio tortas, né? Meio desfocadas. Ele não enxerga direito o contorno das coisas, né? Ele precisa corrigir, né? A luz precisa ser corrigida para entrar de forma adequada, né? E dar precisão às imagens. Esse é o olho bom, né? O olho bom é o olho que olha para o Senhor. Aqui nós estamos falando de vida em secreto, né? Como é que alguém pode acumular tesouro no céu se não descobriu que lá em cima realmente há um lugar onde nós fazemos o melhor investimento da nossa vida? O melhor investimento não são imóveis,
não é Bitcoin, não são letras do tesouro, não são ações. Não, o melhor investimento é aquele lugar. Claro, irmão, se você quer investir, você vai saber como fazer, né? Mas o maior investimento é lá. E nós sabemos disso porque nós temos uma vida em secreto. Essa vida se tornou real para nós, né? Se você diz que você está investindo no céu, até mesmo para um crente, muitas vezes vão rir da sua cara. Eu lembro que uma vez, quando eu era muito jovem, eu falei disso, né, que eu confiava no Senhor em relação ao futuro. E teve um irmão que ele achou que eu era um tipo de fanático. Mas o Senhor nos dá essa segurança, né, irmãos? O Senhor torna esse lugar lá em cima como algo real, né? E a gente investe lá sabendo que é um investimento seguro, né? Quando nós olhamos para o Senhor, olha aí, isso é importante, O Senhor usava aquele termo, em verdade vos digo, né? 2 vezes verdade, né? Quando nós olhamos para o Senhor, né? Importante. O nosso olho recebe a luz dele e nós vemos adequadamente. Então, o olho bom é aquele que está diante da luz. Isso quer dizer a comunhão em secreto. Quando nós estamos em comunhão, irmãos, o que vai acontecer? Se a nossa comunhão com o Senhor se intensifica, quando nós saímos do quarto e fechamos a porta, porque já terminou, a comunhão com Ele continua. Nós estamos sob a sua luz. E essa luz faz com que os nossos olhos vejam adequadamente. Com a luz de Deus nós conseguimos enxergar tudo de acordo com o céu, com o reino dos céus. Isso ilumina o nosso corpo todo. Porque aquele que se achega para a luz, ele se expõe. E nós vamos ver. Qualquer coisa que haja de trevas, vamos nos arrepender e confessar. E vamos permanecer na luz. Então esse é o olho bom, é o olho que está sempre diante da luz de Deus. Se os nossos olhos estiverem olhando um pouquinho para o Senhor, vai um pouquinho para lá. Um pouquinho para o Senhor, vai um pouquinho para lá. A nossa visão começa a ficar turva. A nossa visão começa a ficar confusa. E se isso acontecer, o corpo vai ficar em trevas. E se isso continuar, serão grandes trevas. Por isso que a palavra fala de aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, nós temos que permanecer nessa comunhão com o Senhor, para que ela nos dê a visão adequada das coisas. Essa é a única maneira de nós enxergarmos adequadamente, né? Se nós temos dificuldade em ver a medida que nós nos envolvemos com os nossos negócios, né, permaneça na presença do Senhor, o Senhor vai te falar. Não julgue o irmão que é rico e que tem muitos negócios, porque se ele colocar a sua riqueza diante do Senhor, à disposição do Senhor, talvez o Senhor o mantenha assim. Existem pessoas que são tão apegadas às suas riquezas que são como o jovem rico. A essas pessoas o Senhor tem que dizer: entrega, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então segue-me e terás um tesouro nos céus. Mas isso não é um conselho para todos. A gente nunca deve generalizar. O que importa é onde nós estamos acumulando o verdadeiro tesouro. Temos que estar livres para acumular no céu. Para isso, os nossos olhos vão nos ajudar a ver o que é a vontade do Senhor no céu. E por fim, já que falamos já dos dois senhores, o Senhor nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É o versículo 25 do capítulo 6. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É a segunda vez que o Senhor diz isso, nesse sermão. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A ansiedade é um grande problema dos nossos dias, irmãos. Ficar ansiosos. Aqui fala do comer, do beber, do vestir. Mas hoje em dia a ansiedade é um problema generalizado por muitas razões. Mas o Senhor nos diz para não andarmos ansiosos pela nossa vida. E Ele traz duas ilustrações. Ele fala das aves do céu. Elas não semeiam, elas não têm uma plantação, elas comem sementes, mas elas não semeiam, nem colhem. Elas nem mesmo recolhem as sementes que elas obtêm em celeiros para guardar para depois. Elas simplesmente comem. Elas voam, acham seu alimento, comem e vivem assim. Deus cuida delas. Será que nós não valemos muito mais do que as aves? Nós que fomos criados à sua imagem e semelhança para o seu propósito. O Senhor dá outro exemplo, que são os lírios do campo. Os lírios do campo são uma flor que é uma erva do campo. Ninguém precisa plantar o lírio do campo, ele nasce sozinho. E muitos desses lírios nascem nos vales em Israel. Nascem, florescem e morrem, sem que ninguém os veja. Só o Senhor que os criou os vê. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como esses lírios. Se nós olharmos o cuidado de Deus com a sua criação, as belezas que nós vemos ao nosso redor, nos animais, nas plantas, nas nuvens, no céu, no espaço sideral, meus irmãos, Ele cuida de todas as coisas. E não somente cuida, Ele demonstra a sua beleza, a sua perfeição nessas coisas criadas. De forma que nós contemplamos e nós olhamos às vezes em detalhe um pequeno pássaro, uma flor, e nós vemos a perfeição do nosso Deus, como Ele cuida das coisas mais pequenas. Acaso não cuidará de nós? Não precisamos nos inquietar. O Pai Celeste sabe de tudo que nós precisamos.
Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos sentar numa cadeira ou numa rede, quem sabe. E aí só vamos ler a Bíblia na reunião e vamos aguardar, né, que... Não. O apóstolo Paulo, ele diz muito claramente, né, lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, aquele que não trabalhar também não coma. Nós devemos ser responsáveis. Nós somos chamados para trabalhar. O primeiro homem criado foi chamado para cuidar do jardim, vigiar. A vida do homem tem trabalho, mas esse trabalho tem uma medida. Ele não pode nos impedir de vivermos a vida do reino dos céus. Nesse trabalho o Senhor vai nos sustentar. E se houver situações na nossa vida em que nós eventualmente ficarmos sem trabalho, o Senhor vai nos sustentar. O importante é buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Queridos irmãos, o nosso coração, o nosso desejo, a coisa mais forte, o impulso da nossa vida tem que ser o seu reino. Viver para o seu reino e para a sua justiça. A justiça do reino deve se manifestar em nós, na igreja. Vivemos para isso. Quando nós buscamos esse reino como prioridade, nós somos sustentados. O Senhor promete isso. É uma promessa. Se por acaso nós estamos em alguma situação em que não estamos usufruindo disso, diga isso para o Senhor. Senhor, será que eu não estou buscando realmente o teu reino? E a tua justiça em primeiro lugar? O Senhor vai nos falar. Porque se nós realmente buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, seremos sustentados por Ele. Não precisamos nos inquietar com o dia de amanhã. Hoje em dia muito se fala na grande crise mundial, na crise econômica que está para vir, na quebra dos bancos, na crise de alimentação, porque esse mundo caminha para uma grande crise. Nós sabemos. Mas nós não precisamos nos preocupar. Porque se estamos vivendo no reino dos céus, então Ele vai nos sustentar. Irmãos, a primeira parte do sermão terminou com sede. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A segunda parte termina com buscai. Buscai em primeiro lugar o seu reino. Então, para que nós sejamos aqueles bem-aventurados, aqueles que cumprem a lei na sua vida, do capítulo 5, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Essa é a segunda parte, que fala das fontes, as fontes secretas. Nós temos que ter fontes secretas. Nós temos que cultivar uma vida de comunhão em secreto com o Senhor. Essa vida de comunhão é que vai alimentar todos nós, para que vivamos a vida do reino. Possa o Senhor então nos abençoar? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse sermão que nos ensina o que é a vida do reino e onde podemos encontrar as fontes dessa vida. Na vida em secreto contigo, Senhor, dependendo de Ti em todos os momentos. Então, Senhor, nós pedimos que Tu tomes este sermão, estes 2 capítulos que já estudamos, e que Tu possa interpretar para nós, no nosso coração. Que Tu possas aplicar esse sermão às diversas partes da nossa vida. Senhor, que esse sermão seja uma luz para nós, e que essa luz nos leve a ver o Teu reino. Que o Teu reino, Senhor, seja uma coisa real para nós. Que ele não seja apenas um assunto, Senhor, um tema, mas que nós vivamos na esfera desse reino, no contexto desse reino, tocando esse reino, vendo esse reino nos irmãos, vendo esse reino no céu, como lugar de colocar os tesouros. Ó, Senhor, faz isso real para nós. Nós queremos viver a vida do reino, hoje, agora, aqui, porque queremos apressar a vinda do Rei e do reino.
Senhor, ajuda-nos, nós precisamos que Tu sejas conosco para isso. E Te agradecemos porque sabemos que Tu ouves a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.